Nunca pesquise sobre Lei Geral de Proteção de Dados nas inteligências artificiais. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilha com um colega e deixa o seu like antes de ir embora. Gente, presta muita atenção no que eu acabei de falar. Nunca, jamais, em tempo algum, pesquise sobre Lei Geral de Proteção de Dados nas inteligências artificiais. Nós fizemos esse teste em algumas inteligências artificiais e todas trouxeram informações erradas. E pior, além de trazer informações erradas, inventaram mentiras. Foi assustador. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, eu cheguei até a fazer um vídeo falando o dia que eu buguei o ChatGPT. Eu entrei no ChatGPT, perguntei sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e ele me disse que era só sobre consentimento. E isso não é verdade. O consentimento e o legítimo interesse são bases legais da lei europeia. No Brasil, nem existe esse termo bases legais. As hipóteses de tratamento de dados pessoais no Brasil são 18. Isso significa que a lei europeia é pobre de hipóteses de tratamento e nós temos várias, e isso é muito bom. Então, o que eu quero dizer? Que eles estão baseados na lei que não é brasileira. Detalhe, eu quero que vocês fiquem bem cientes disso. A lei europeia não se aplica no Brasil. Nenhuma lei estrangeira se aplica no Brasil. Só se aplica a lei estrangeira no Brasil os tratados internacionais onde vários países assinam, são signatários e o Brasil também assine. No caso da Lei de Proteção de Dados da Europa, não se aplica no Brasil, só se aplica na área de comércio europeia, certo? Muito bem. Europeu, né? No mercado europeu. Muito bem. Então, primeira coisa foi isso. Aí eu fui avisando o ChatGPT, eu falei, olha, não é isso. Aí é engraçado que ele pede desculpa e diz que vai melhorar. E trouxe mais informações erradas e mais informações, eu avisando que estava errado. Teve um momento, por que eu falei que eu bugo o ChatGPT? Que ele falou assim, eu estou errando muito, eu não posso te ajudar. E ele para de me responder. Então, o ChatGPT é péssimo para pesquisa de Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Aí nós passamos para a inteligência artificial do Google e fizemos a mesma pergunta sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeira resposta errada. Ele disse que a Lei Geral de Proteção de Dados é como a lei europeia. Errado. Uma lei é completamente diferente da outra. A lei europeia é principiológica, a lei brasileira ela é processual. Ela trouxe uma série de processos que precisam ser implementados dentro das empresas para que se adeque à LGPD. Muito bem, primeiro erro. Segundo erro, ele disse, a inteligência artificial disse que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em agosto de 2020 e essa informação também é errada. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor dia 18 de setembro de 2020. Então, até a data de entrada em vigor está errado. Agora, imagina você, profissional, que não sabe nada disso, vai pesquisar numa inteligência dessa e faz um trabalho ou apresenta uma palestra com base em informações erradas. E sempre tem alguém na plateia ou, quando você for apresentar um trabalho que sabe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e você vai passar vergonha. Então esquece as inteligências artificiais. Mas sabe o que foi pior da inteligência artificial do Google? É que ela trouxe fake news. Como assim, Silvia? Sim, ela criou dois casos, ela afirma que esses dois casos aconteceram e é mentira. Aliás, 3. Ela fala assim, que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável pela fiscalização do cumprimento da LGPD no Brasil, é responsável pela regulamentação da LGPD no Brasil. A LGPD tem 65 artigos e deles 23 dependem de regulamentação.
3 já foram regulamentados e 20 ainda dependem de regulamentação. Então, ela regulamenta a LGPD, fiscaliza a LGPD e dá a palavra final na interpretação da LGPD. Tem algumas outras competências, mas em tese o geralzão é sobre isso. Muito bem, ela disse, a inteligência artificial do Google, disse que a NPD já aplicou diversas multas. E não é verdade. Existem sim 7 mil processos de denúncias dentro da NPD. Dessas, 360 viraram processos fiscalizatórios. Desses, 27 estão ali na boca do gol para terminar para aplicação da sanção e apenas uma foi multada. E lá diz que tem diversas multas, então também é mentira que tem diversas multas, certo? Muito bem. Então essa é a primeira mentira, não existem diversas multas, apenas uma empresa foi multada. Eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem o vídeo que eu falo sobre essa multa. E tem a segunda fake news. Olha que absurdo, a inteligência artificial do Google afirma que a Atento, que é uma empresa de telemarketing, foi multada em 50 milhões de reais. Isso é mentira, não existe esta multa. Até um amigo nosso lá da diretoria da NPPD, da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, falou assim: será que ela está prevendo o futuro? E a gente riu, mas olha como é grave. Então, assim, além dela inventar uma história, uma mentira que não existe, não foi publicada nenhuma multa de 50 milhões. E por que 50 milhões, Silvia? Porque o teto máximo de uma multa que pode ser aplicada é de 50 milhões de reais. Então, não sei de onde tirou essa informação, mas não é verdade. A empresa de telemarketing Atento não foi multada, muito menos em 50 milhões de reais. Aliás, ela nem está na lista dos 27 processos que estão prestes para serem multados. Olha como é grave isso. E o terceiro, detalhe, isso também acaba com a reputação da empresa. Então, de verdade, o Google pode tomar uma grande multa, aliás, uma grande indenização aí dessa empresa de telemarketing por ter criado uma história que não é real. Terceira grande mentira que a inteligência artificial do Google disse, que a empresa de recrutamento Cato, que é super conhecida, foi multada em 20 milhões de reais. Também é mentira. Não existe nem na lista lá dos 27 o nome da Cato, como se estivesse prestes a ser sancionada, aplicada uma sanção para ela. Então, gente, é mentira. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial do Google foi levada a erro por algum input, alguém colocou isso no sistema dela e isso é criminoso, porque está manchando a reputação de duas grandes empresas do mercado. Isso é um absurdo. E o que eu quero dizer para você? Que eu estou com muito medo de verdade que profissionais despreparados, que se dizem especialistas em lei geral de proteção de dados, peçam para uma inteligência artificial dessa elaborar uma política de privacidade. Você já imaginou o tamanho do dano, já que eles fazem tudo errado? Gente, é muito preocupante. Então, se você puder ouvir um conselho de quem já está trabalhando com isso há quase 5 anos, eu vou te falar. Se você não dominar a LGPD completamente, jamais faça uma pesquisa em inteligências artificiais. Elas estão inventando mentiras e elas estão trazendo informações que não são verídicas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Cuidado para que as inteligências artificiais não enganem você. Eu espero você no próximo vídeo.